Uma alegria estarmos juntos novamente e vamos dar continuidade àquilo que estamos falando já há algumas lives, porque esse assunto é extremamente importante. Tudo que Jesus nos deixou é importante. Agora, esse assunto, no momento no qual nos encontramos, temos que pensar muito, trabalhar muito, nos dedicarmos muito a mudanças, a auxiliar as pessoas a descobrirem a necessidade dessa mudança, enfim, mudarmos essa história toda que está acontecendo, infelizmente, de uma maneira tão triste, né? Então, temos falado de situações difíceis, muito difíceis. Acho que ninguém discorda, né? Os dias de hoje são muito complicados, né? E isso é visível, todo mundo percebe. Nós percebemos a insegurança, percebemos a corrupção, a malandragem de um modo geral, né? Regimes políticos complicados, desastres naturais e que nem sempre são, todos eles, óbvio, nem sempre são tão naturais como a gente imagina, né? Muita coisa é natural, sim. Mas aí nós vemos, por exemplo, enchentes, deslizamento de terra. Nós vemos que as pessoas perecem nessas situações, motivadas, sim, por determinadas situações provocadas algumas vezes pelas pessoas. Muitas vezes entrou água na casinha da pessoa. Entretanto, infelizmente, a pessoa jogou lixo no córrego que passava ali do lado, né? Deslizou a terra. Não era o local apropriado para construção, né? Então, muitas coisas são naturais, sem sombra de dúvida, né? Essas grandes enchentes temporais têm muito da nossa participação, né? A poluição do ar, uma série de coisas que estamos mexendo com a natureza. Mas algumas coisas têm a nossa participação e outras não, mas de qualquer forma estão aí acontecendo. Quando eu falo de algum acontecimento que tem a nossa participação, eu sempre me lembro, sempre me recordo, quando garoto ainda, de experimentos nucleares, detonando bombas nucleares, no atol de Bikini, que fica no Pacífico. E só nesse atol, nessa ilha, né, que foi desativada, tiradas as pessoas, começaram com testes no ano de 1946 e foram esses testes até 1958, detonando sucessivas bombas nucleares. E eu lembro dessas últimas, né, e que me chocava. E quantos testes estão acontecendo por ano, né? Explosões, será que não mexe com a estabilidade do planeta em algumas situações? Mexe, né? E aí, nós falamos das grandes aflições que nós estamos passando. São as grandes aflições. Então, muitas vezes vamos perguntar, para onde que estamos indo? A coisa está complicada. Será que tem saída? Qual a chance de mudar tudo nesta terra? As pessoas se perguntam, né? Será que temos chance de mudar muita coisa? As pessoas perguntam, quem conseguirá mudar isso? Como se imaginando que viria uma força extraterrestre e que aqui, de repente, as coisas mudariam de um instante para outro. Não. Enquanto não mudar aqui, no ser humano, as coisas não mudam. Não tem como. Então, na verdade, tudo que está acontecendo, muita confusão que está acontecendo, o ser humano tem lá sua participação muito grande. Mas a grande reconstrução é a reconstrução da humanidade. A humanidade precisa ser reconstruída. Vão achar estranho, talvez alguém que esteja chegando agora. Mas está fazendo uma palestra de Jesus e está falando de reconstruir a humanidade. Não se reconstrói
apenas um aspecto religioso, não, né? Eu diria até que precisávamos parar de nos dividirmos e nos agredirmos, porque muitas vezes até as religiões acabam provocando isso, essas divisões, né? Esse desrespeito, essas agressões. Então, tudo tem que mudar. O ser humano tem que mudar. A humanidade tem que ser recuperada. Tem que ser recuperada. Mas como convencer as pessoas, todas elas, a fazerem essa mudança? É um trabalho um pouquinho complicado, né? Para não dizer muito complicado. Por quê? Porque o grande problema é a falta de conscientização. Jesus previu esses tempos complicados, os tempos das grandes dores, porque as pessoas viveriam, sim, sem conscientização. Muitos não se conscientizam de nada. Muitos vivem de uma forma leviana, ligados, muitas vezes, exclusivamente às coisas da matéria. É a matéria que fala alto para muitas pessoas. Eles buscam, a todo custo, satisfação das suas vontades, dos seus desejos, dos seus caprichos, dos seus gozos, dos seus vícios, e sem compromisso nenhum com os outros. Nenhum. Nem com o pai, nem com a mãe, nem com o filho. Compromisso zero. Então fica um pouquinho complicado, né? Muitos aceitando a interferência brutal de mensagens externas. Qualquer mensagem que vem de qualquer local. Nós vemos, por exemplo, as mídias, né? A televisão, por exemplo. Olha que coisa complicada. A televisão, muitas vezes, sem responsabilidade nenhuma com os valores corretos. Não tem compromisso nenhum com os valores. Os valores básicos da humanidade eles estão chutando fora. Nós vemos aí situações, novelas, sei lá, um monte de coisa, que, na verdade, eles estão pregando a destruição. Destruição do quê? A destruição da família, a destruição da honestidade, a destruição do respeito, a destruição da verdade, a destruição do caráter. Nós vemos tanta confusão, né? Essa briga de gênero com crianças pequenas, mal nascidas ainda, já querendo definir o gênero. Vem com todas, todos, todes. Não, tá meio estranho, muito estranho. Nós sabemos das forças invisíveis, né? A espiritualidade não é constituída apenas de espíritos mais elevados, mais preparados. Tem também, do outro lado, a turminha da bagunça. É normal que tenha. Por quê? Porque nós sabemos que vamos e voltamos. E que vamos levando aquilo que somos, alguns um pouquinho melhor, outros nem tanto, outros bem complicados. E do outro lado, a turminha dos complicados também se reúnem. É questão da afinidade. E eles querem, na verdade, tumultuar tudo. Tumultuar aqui a Terra. Aí nós vamos ver, por exemplo, a figura do obsessor. Um obsessor, aquele que vem para interferir, querer interferir na tua vontade, na tua decisão, na tua vida. E eu diria até, como falamos de televisão, no passado, o obsessor era, poderíamos chamá-lo de personal trainer. O obsessor grudava na gente e ficava dando aula o tempo todo, tentando nos desviar do bom caminho. Hoje não precisa mais, né? Basta que um obsessor ou um grupo de obsessores se vinculem, por exemplo, a um diretor de uma emissora de televisão. Ele vai colocar no ar tudo que é para derrubar o pessoal, para desvirtuar, para acabar com os valores melhores, destruir, sim, a sociedade, a humanidade, colocar nas condições em que hoje nós percebemos como as coisas estão tão complicadas, como está difícil segurar a juventude. É a questão do vício, da preguiça,
do oportunismo, tanta coisa, né? Tá por aí e fica meio complicadinho. Então, muitos acabam vivendo sem compromisso nenhum. Vivem como se nunca fossem morrer. Ah, vivem a terra, né? Eu sou da terra. Não, mentira, você não é da terra. Nós não somos da terra. Nós somos espíritos, vivenciando uma experiência na terra. Nada mais do que isso. E que chegará um momento em que voltamos, vamos embora. Então muitos ficam presos às coisas da terra. E é por isso que acabam sendo prisioneiros disso tudo, porque se comprazem unicamente com as coisas da terra. Não se preocupam com o depois. Aí depois, você não é da terra, vai embora. E o depois, como é que fica, companheiro? Ele não se preocupa. Só que o depois chega. E quando chega, nós somos cobrados, né? Cobrados. Jesus falou nessa fase na qual nos encontramos, isso está no sermão profético, sermão escatológico de Jesus, que ele deixou praticamente nos últimos dias dele, há 2000 anos atrás, quando ele ia ser morto. Então, esse sermão, ele fala, no final, das grandes dores que aconteceriam. Mas falava também do fim e do juízo final. Muitos fazem confusão, é o fim do mundo, e o juízo final é juízes, Deus, Jesus, seja quem for, apontando o dedo para nós. Não é assim, né? Não é. O fim é o fim de uma fase. Essa fase que a gente está vivendo, que é uma fase complicada. Ela vai ter fim. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E o juízo? O juízo está aí, né? Nós dissemos que as pessoas vivem, não se preocupam com o depois, mas o depois chega. E aí, quem é que vai cobrar? Qual o grande juiz? É a consciência. A consciência cobra. Esse é o grande, para não dizer o único, julgamento que acontece conosco. Vamos ver. Passamos pela vida sem preocupar em mudança. Muita gente. E continua naquela mesmice, né? Vai naquela, empurrando as coisas e sem interesse nenhum em modificar. Mas vamos lembrar, por exemplo, quem está nos ouvindo aí, talvez possa ter passado por uma experiência de quase morte, né? Um risco de vida violento, quase que morreu, quase que foi assassinado, quase. Normalmente, e isso eu falo com experiência própria de mais de uma vez, né? Quando saímos dessa situação, normalmente a pessoa está querendo mudar. Por quê? Porque o risco de ter desencarnado provoca nessa pessoa uma vontade de modificar o seu rumo. Por quê? Porque ela avalia o que ela fez. Como que eu estava me comportando? Quais eram os meus valores? Complicados? E se eu tivesse desencarnado naquele episódio? Naquele tiro que quase me pegou, né? Naquele acidente de carro, quase que eu fui. E se eu tivesse ido? Eu levaria o quê? Então, muitas pessoas levam esse choque, esse susto, né? E a partir daí decidem modificar a sua caminhada. Tem dúvida com relação a isso? Quem nunca passou talvez tenha, né? Olha, você sabe no seu coração o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Isso está aqui dentro, né? No nosso espírito, nós sabemos aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. E na condição de espírito, portanto, desencarnado, nós sabemos ainda mais, porque as coisas vêm com uma nitidez muito maior, né? E aí, numa partida, se eu não fui aquele que se preocupou em modificar, em conquistar uma condição melhor de vida, não estou falando em religiosidade só não, de vida, no total. Aí vai aparecer diante de mim, na minha consciência, e aqueles compromissos que você assumiu? Eram compromissos nobres, bons,
Você fez o quê? Nada. Ou muito pouco. As metas que você pretendia alcançar, para sua evolução, ficaram no papel. E aí? Os reajustes que você queria ter feito quando veio de lá para cá, fez? Deixei para depois. Só que o depois, antes dele, eu desencarnei, né? As bondades que melhorariam a nossa condição espiritual foram feitas? Às vezes não. Uma coisinha ou outra, talvez, né? Tudo isso, tudo que pretendíamos fazer quando viemos para cá, está arquivado. Arquivado aqui dentro, no nosso espírito, a nossa caixa preta, né? Que o avião tem a sua caixa preta, a nossa caixa preta é o espírito. Tudo está guardado aqui dentro. Aquilo que fizemos de bem, aquilo que fizemos de mal, tudo, rigorosamente tudo, ao longo de tantas encarnações. E aí no final, numa avaliação, eu vou me perguntar, o que é que eu fiz? Sei lá, né? E por que acontece esses desvios para muitos que nem se preocupam com isso? Não procuram resgatar dentro de si essa vontade de modificar, de fazer o melhor, de servir, de amar, de cuidar do planeta, de ter um trabalho digno, de assistir as pessoas, de ser uma pessoa gentil, de levantar a pessoa que está na rua caída. Enfim, por que não fizemos isso? Por que nos desviamos disso tudo? Desinteresse. Acomodados. Deixando para depois. Envolvidos com as coisas da matéria. Então, o motivo principal que nos tira do melhor caminho e que provoca esse mundo da maneira que está, essa humanidade tão complicada nos dias de hoje, vamos ver aí o motivo principal. Eles desconhecem, as pessoas, a verdadeira e total mensagem de Jesus. Jesus. Mas você falou em poluição, você falou em cuidar do planeta. Jesus é isso. Jesus nos deixou o mais belo ensinamento moral. Ele deixou muitas coisas que o homem jogou na lata do lixo. E aí esse ensinamento moral de Jesus falava e fala de amor ao próximo. Fala de respeito, mas respeito a todo mundo e respeito a tudo. Respeito à flora, respeito à fauna, respeito ao planeta, respeito a quem eu não conheço, que mora do outro lado do mundo. Fala da honestidade. Honestidade aonde? Dentro do centro? Dentro da igreja? Do templo? A honestidade em tudo, rigorosamente tudo. E não é honestidade só de não roubar o dinheiro, é não furtar a esperança de alguém, é não furtar a vontade de alguém, o empenho de alguém, não furtar o sonho de alguém. Isso é falta de honestidade. Fala da solidariedade de Jesus. Solidariedade em tudo, rigorosamente tudo, do cuidado com tudo, da participação boa em tudo, do compartilhamento daquilo que você conquistou. Fala da ajuda mútua. Independente de rótulo religioso, isso não importa. Mas as pessoas se prendem ao rótulo religioso. Não, eu faço isso, mas ele é do meu segmento? Não. Então o pessoal lá atende ele. Não, não é dessa forma. E olha aí, quando muito, nós falamos de mensagem total de Jesus. Quando muito, conhecem só alguma coisa sobre Jesus religioso. Só isso, pouquinho, né? Deu uma tapeada. Aprenderam pouco. Muitas vezes aprenderam errado, porque a mensagem de Jesus foi mexida, foi manipulada, né? Por Roma, sobretudo Roma no IV século, depois de mais alguma coisinha. Então muitos acreditam que sabem tudo. Na verdade sabem muito pouco e nem certeza têm daquilo que imagina saber.
É complicado, complicado. Quando se desvia desse ensinamento maior, tudo, a humanidade, né? Estar junto da humanidade, as coisas pioram. E pioram mesmo. Vamos dar exemplo. No passado, aí o pessoal um pouquinho mais antigo, eu não vou falar o pessoal mais velho, né? Porque aí os companheiros da terceira idade vão ficar chateados. Então eu vou usar outra forma de chamá-los. Os nossos queridos amigos com mais experiência, né? Que a gente consegue com a vida longa. Então, esses irmãos, vocês, que têm um pouquinho mais de idade, vão se lembrar, por exemplo, que no passado, na escola, nós tínhamos aulas de moral e cívica. Lembram-se? Saudades, né? Moral e cívica. Quanta coisa nós aprendíamos. Nossa, crianças, né? Começando a vida escolar, vinha lá a professora, ensinava coisas maravilhosas, que naquela época, pelo cuidado que as famílias tinham, a gente já tinha recebido praticamente tudo dos nossos pais. Mas era gostoso ouvir a nossa professora falando daquilo que os nossos pais falaram. Olha como é importante isso. Falar do respeito, falar do amor. Era uma situação tão diferente, né? O professor chegava, a gente se levantava. Olha o respeito, né? Então, perdemos isso, né? Olha, perdemos, desviando dessa rota toda, perdemos, por exemplo, só esse detalhe que me ocorreu. Aula de moral e cívica. Por que foram abolidas? Eu não tenho essa resposta. Até imagino, né? Por uma razão exclusivamente materialista. O estudo ficou só uma competição. É só tirar nota. É só passar no concurso, no vestibular. É só isso. E o resto é resto, né? Não me preocupo com isso. Então ficou uma coisa puramente materialista. Materialista. Esse é um dos motivos da alienação das pessoas. A pessoa recebe toda a instrução, conhece muita coisa, mas não conhece o respeito às pessoas, o cumprimento às pessoas, o abraço, o olhar de uma pessoa que está ali passando por uma situação triste, de dor, mas você não se importa, está preocupado com o caderno, tirar nota, né? Para passar bem no vestibular ou num concurso qualquer. E aí nós vemos o quê? Desrespeito aos mestres. Na nossa época, o pessoal com um pouquinho mais de experiência, o mestre, respeito total. Total. Era como se fosse a minha segunda mãe, o meu segundo pai. Respeito total. Entrava, como eu disse, entrava na sala de aula, você se levantava. Olha o respeito. E hoje, como é que está hoje? Hoje é um confronto, por exemplo, entre professor e pai. Dizem, né? Escolas que o professor chama a atenção do aluno, ou pede para o pai ou a mãe ir até lá, e de repente o pai e a mãe chamam a atenção da professora. O que o meu bebezinho fez? Seu bebezinho só bateu em mim, só quebrou o vidro, só xingou, o bebezinho só fez isso, né? Então, complicado. Professora que dá nota baixa, o aluno capaz de espancar a professora. Por que isso? Aonde foi parar a humanidade? Esqueceram de Jesus falando do respeito, do amor, do carinho que precisamos ter, do envolvimento, da gratidão. Uma professora é gratidão. Mas perdemos. Por quê? Porque voltados às coisas puramente materiais, nós pensamos só em nós. Professora, não importa. O colega, que se vire, né? Então, como é que fica essa situação? Todo mundo vê que a situação não está nada boa, né? Acho que não estou exagerando.
a situação do mundo não está nada boa. Mas já era de se esperar. Isso já ia acontecer. Jesus, há 2000 anos, já falou, né? Então, era de se esperar. Mas, como as pessoas, por desconhecerem, por não se envolverem, por não procurarem essa mensagem tão linda de Jesus, tão ampla de Jesus, não conseguem ver a saída para essa situação, para elas, normalmente restam duas alternativas. Uma, e aí nós vamos ver quantas pessoas estão assim, desanimam de tudo, vivem por viver. Ou então, aderem ao ritmo da grande maioria, entra na dança, faz a mesma coisa, porque todo mundo faz. E Jesus os orientou, né? Não por escrito, proibido parar em rebaixamento de guia, mas é proibido. E a pessoa para, por que para? Porque todo mundo para, então por que eu não vou parar? Eu sou bobo se eu não parar, né? Olha que situação. Então as pessoas que se desencantam e não acham a saída do melhor, muitas vezes nem percebem o quanto elas prejudicam ainda mais por não fazerem o melhor, né? Auxiliam fazendo o mal. E aí nós vamos pensar em saída, né? A saída já está em andamento, já está a caminho, né? A saída disso tudo, desse imbróglio, dessa bagunça, a saída já está acontecendo. É um processo que vem aí já um bom tempo acontecendo. É essa fase de mudança, expiação e provas para regeneração. Se nós olharmos o mundo como está, né, nessa confusão toda, vocês parem, pensem, analisem, julguem por vocês mesmos. Da maneira como está caminhando a coisa, vocês acreditam que em 5 anos, 10 anos, 15 anos, o mundo muda? As pessoas tomam consciência? As pessoas que estão roubando, matando, xingando, fugindo da escola, formando grupos, traficando, será que isso muda em 5 anos, 10 anos, 20 anos? Elas mesmas mudando? Eu não acredito. Não acredito. Bom, mas o mundo vai mudar como? Então vamos lá. Nessa fase, já está mudando. Nessa fase de mudança, de uma condição inferior do mundo, que é expiação e provas. O que é expiação e provas? Nós, por muito tempo, em espírito, cometendo coisas erradas, mas já conscientes da necessidade de acertar, de fazer o melhor, de pedir perdão, de voltar à Terra, porque foram várias e várias encarnações. Então, necessidade de voltar à Terra para corrigir, fazer as coisas melhores. Passamos por longo tempo, inúmeras encarnações, nessa condição de expiar aquilo que... Expiar é purgar. Aquilo que fizemos de errado. Como que eu corrijo o que fiz de errado? Fazendo o certo, né? Não há outra forma. O que eu fiz de mal, eu corrijo fazendo o bem, né? Não há outra forma. E quando vou aprendendo nessa fase de expiação e provas, quando vou aprendendo com essa modificação que vai acontecendo, é lenta, é verdade, lenta, mas em determinadas situações eu quero passar por provas. Como aquele aluno que foi estudar vários dias em escola e de repente cai no colo dele uma provinha. Deixa eu ver se eu aprendi. E vai lá responder a provinha. A fase de expiação e provas é isso. Estou expiando. Estou fugindo do mal que eu fiz, procurando fazer o bem. Pedindo perdão, servindo, amando, recebendo como filho aquele a quem eu tirei a vida no anterior, por exemplo, né? Estou expiando. E, de repente, também estou passando por provas. Provas que vão me mostrar que eu tenho capacidade, que eu consigo fazer o melhor, desde que eu queira, né? Estamos saindo dessa condição, já passamos
por muita pureza da imperfeição, né? Saindo dessa imperfeição, maior, pelo menos, passando por provas, e agora nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, onde o bem do mundo todo vai começar a superar o mal, porque hoje o mal supera, né? O mal é barulhento. No livro dos Espíritos está assim. Aquele que pratica o mal é aquele que faz mais barulho. Por isso que parece que tudo é mal. E não é. Porque acontece o mal. Porque os bons se omitem. Os bons se escondem. Os bons sabem falar, sabem orientar, sabem abraçar, sabem servir, sabem alertar em tudo. Não é religião, não. Meu amigo, você jogou papel de bala no chão. Olha, estou pegando aqui para pôr no lixo, porque depois vai dar problema, né? Ó, você está desmatando quando não podia desmatar. Está errado. É Jesus nos orientando. Cuidados, né? Preservar. Então, muitos que já sabem isso se omitem, ficam calados e deixam a coisa acontecer. Não é bom isso. Não é. Mas entrando nessa fase de regeneração, e nós estamos nesse meio de caminho, né, saindo de expiação e provas e entrando em regeneração, isso significa que esse processo vem andando e que as pessoas nem sempre percebem essa mudança. Por quê? Porque nós nos habituamos com o mal. E o mal está aí toda hora. Liga a televisão. O que você ouve ou assiste, né? De coisas boas. Olha, manchete. O Jornal Nacional. Tal local distribuiu hoje 600 cestas básicas. Bem, tiroteio na Rocinha. Isso sim, né? Então, nós ligamos no mal. Boa parte da humanidade se fixa nesse mal, né? E não percebem a mudança que esse mundo está tendo. Mas eu não vejo mudança. Vamos prestar mais atenção. Porque a mudança é mais ou menos como nós diante do espelho. Se eu tivesse tirado uma foto minha há 40 anos atrás e nunca mais me visto e me visse hoje no espelho, eu ia falar, quem é esse sujeito que eu não conheço, né? Por quê? Porque todos os dias eu me olho no espelho e aí eu não percebo a ruguinha que aparece, o cabelo branco que já tomou conta de tudo. Então, como nós estamos inseridos nessa situação, não percebemos. Mas aí precisamos dar uma paradinha, né? Refletir. Jesus falou disso, né? Então, na prática, essa mudança está acontecendo. Está acontecendo sim. Eu diria que nunca tantas pessoas ao longo do mundo estão olhando para o alto. Não sabem muitas vezes bem a mensagem que estão lendo, que estão vendo. Muitas vezes não conseguem decifrar muita coisa. Muitas vezes o envolvimento num determinado segmento religioso tem muito de interesse pessoal. Pode ter, né? Mas também tudo bem, está indo lá, está falando de Deus, está falando de Jesus, né? Então, na prática, acontece já essa mudança? Já vem acontecendo. É só perceber comportamentos. Olha os comportamentos por aí. Mesmo tendo só a referência de um Jesus trancado dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um centro espírita, porque parece que Jesus é só isso, né? Esse só isso não é desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas Jesus não é religioso, não é igreja, não é propriedade de uma doutrina espírita, de uma religião católica, de um evangélico. E mesmo assim, com a humanidade tendo essa ideia de que Jesus está trancado dentro de um local religioso, essas pessoas procuram humildade.
a pureza de coração. Perdão, pede perdão, concede perdão, poderia ser muito melhor, mas já é um bom começo. Já ama o próximo, já é um bom começo. Ama um, mas depois não ama o outro, já é um grande começo. Então, veja as pessoas do seu relacionamento, aquelas pessoas com as quais você convive. Como que elas são? Se eu for olhar o que aparece na televisão, no noticiário, eu vou dizer: o mundo está perdido. Mesmo só imaginando Jesus dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita. Esse mundo está perdido. Mas procure as pessoas do seu relacionamento. Como essas pessoas são? Procure todas. Coloque todas na sua frente. Imagine todas elas diante de você. De todo esse contingente de pessoas com as quais você se relaciona, família, amigos, ambiente de trabalho, qual delas é uma pessoa violenta? Nenhuma? Criminosa? Tem alguma? Quais são as preocupações dessas pessoas? Elas estão envolvidas em quê? O que é que deixa o coração dessas pessoas atribulado? Será que é crime? Será que é contrabando? Tráfico? Né? Elas têm muitos problemas de comportamento. São pessoas complicadíssimas, né? São graves essas situações. Arrisco dizer, se você identificou um grupo de 50, 100, 200, 500, é uma ou outra. É uma ou outra, né? Então, eu diria que praticamente todas estão com as suas preocupações, né, com a sua mente ligada na família. Como sustentar a sua família? Como cuidar de um parente que está doente? Como contornar uma situação complicada? Né? Como se aproximar de alguém que ela agrediu, que tem que pedir perdão? Ou como vencer o seu orgulho e conceder perdão a alguém que lhe pediu? Né? Só que repara que as pessoas, nessas condições, basicamente estão dentro de um conjunto religioso. É o perdão, é o amor. Quando Jesus seria muito mais, né? Então, imagine se todas as pessoas entendessem esse Jesus total, da totalidade da sua mensagem, e agissem da melhor forma, da forma integral. Essas pessoas seriam seres que estariam preocupados em si, não só com coisas religiosas, né? Então o homem estaria preocupado, por exemplo, com a família, mas não só a sua, família do vizinho, a família do outro, a família que ficou sem o lar. Ele estaria preocupado com a sociedade. Como é que está a sociedade? A sociedade está descambando para onde? Nossa, será que é correto? Não estou falando de religião. Será que é correto nós aprovarmos alguma coisa que libera o aborto? Será que é correto isso? Não estou falando em religião. Eu estou falando em humanidade. Será que é correto fazer isso? Estamos desmatando, estamos garimpando de forma inadequada, estamos jogando lixo, estamos consumindo em encostas. Como que nós estamos tratando a natureza? É o homem integral, preocupado com isso tudo, né? E aí, se eu conheço esse Jesus total, me ligo, procuro esse Jesus total, eu vou pensar nisso tudo. E esse é o objetivo das nossas lives. Sair daquele Jesus dentro de uma igreja, né? Numa condição só religiosa, né? O objetivo das nossas lives, que aliás, né, estou lembrando, nós estamos completando 3 anos de live, né? Uma alegria para mim. Então,
é o objetivo delas. O despertar, as responsabilidades. Acorda! Está na hora de mudar. O que nós fizemos com essa humanidade? Né? Está na hora de ajeitar as coisas. É preciso despertar o interior de cada um de nós. Despertar. Aprender a olhar para dentro. Porque o homem olha para todos os locais. O homem olha para fora. O homem observa tudo que está fora. Entretanto, a viagem principal, normalmente ele não faz. É a viagem para dentro de si, para se conhecer, para ver como que ele está atuando, não só na igreja, mas como estou atuando na família, como estou atuando no meu ambiente de trabalho, como estou atuando entre os amigos, na diversão, na natureza, tudo isso. Então, precisamos olhar para dentro e avaliar como está sendo a presente caminhada nossa. Será que estamos deixando para depois? Se deixamos para depois, falamos no começo, né? O depois chega. Vai chegar. Às vezes não tão depois, às vezes o depois está logo em seguida, né? Então, como que está a nossa caminhada? Perceber onde nós depositamos o nosso coração, onde estão os nossos interesses, são dignos, são corretos, são honestos, são bons para todos, não bom para mim, para todos. Será que eu tenho um Deus? Ou será que eu tenho vários deuses? Que deuses? É o dinheiro. Eu só vivo em função do dinheiro, do sexo, do vício, da preguiça. Tem tanta coisa para a gente se fixar, transformar essas coisas em deuses. Saber, todos nós temos que saber que ainda dá tempo para retificar as coisas, sair a trabalho para ajudar a humanidade a se modificar. Temos que despertar em nós o perdão, perdoar, pedir perdão, abraçar, servir, orientar alguém, encontrar a felicidade nas coisas mais puras, nas coisas mais simples. A gente vai descobrindo isso. E pena que muitas vezes a gente só descobre isso quando envelhece. E às vezes não dá tempo de envelhecer, ou seja, vai ficar sem descobrir. Então, descobrir que a beleza, a felicidade está nas coisas simples. É o cantar de um pássaro, a alegria de ter levantado alguém que caiu. Isso é estar ajudando. Então, essa mudança do mundo, queira ou não queira, né? Façamos parte ou não façamos, atuemos ou não atuemos, as ferramentas já estão aí trabalhando. As máquinas fazendo a mudança da Terra para a entrada de uma condição de regeneração já está aí. Já está trabalhando a todo vapor, né? As grandes ferramentas para acontecer essa mudança se chama desencarne e reencarne, né? Vamos desencarnar e vamos reencarnar. Só que nós precisamos estar habilitados a retornar. Vamos desencarnar é certo, né? Encarnar na Terra, aí vai depender do que fizemos. Deixamos para depois, né? Então, queremos voltar para a Terra, porque se não voltarmos para a Terra, iremos para um local em condições inferiores àquelas que encontramos aqui. Então, precisamos começar a trabalhar no sentido de nos habilitarmos a esse retorno e de auxiliar as pessoas no geral, na minha família, não, família também, mas no geral, auxiliar essas pessoas a também se modificarem e se habilitarem a retornar, porque elas também vão desencarnar, hein? Tá? Então, nós temos que fazer de tudo para que a nossa matrícula na volta seja aceita, né? Então é meio complicado. Então, é dessa forma. Desencarne e reencarne aqui ou em outro local,
que vai acontecer a grande depuração. É o fim, né? Que Jesus falou. Que fim? É o fim de uma era e um juízo, entre aspas, final, onde pessoas que deixaram só para depois, a própria consciência vai apontar. Na Terra não dá. Estou sendo levada para outro local. Esse é o grande juízo que partiu daqui, da sua própria consciência. Essa é a grande mudança. Eu diria a maravilhosa mudança que já estamos vivendo. Só precisamos fazer o melhor, né? Por isso que nós dissemos que precisamos refletir sobre isso. Por isso, falamos de refletir sobre... Pegamos aí no Evangelho de Lucas, capítulos 12 e 13, pegamos alguns itens, né? Alguns versículos, para ser mais preciso, para a gente se debruçar em cima e tirar conclusões importantíssimas para esse trabalho de modificação nossa, daqueles que nos rodeiam, da humanidade como um todo. Humanidade como um todo. É trabalho nosso. Por isso que falamos em live anterior, está em Lucas, capítulo 12, vendei o que tendes e dai esmolas. Né? Que falamos que não é exatamente isso, não é vender e dar esmola. Né? Então, falamos também não só da parábola do tesouro escondido. Fulano encontrou um tesouro na terra, cavou, olhou o tesouro, enterrou de novo, foi embora. E depois, tocado de alegria por aquele tesouro que agora ele descobriu o valor, ele vende tudo que tem, compra a terra e resgata o tesouro. Né? Falamos, é uma alegoria, né? Maravilhosa, porque Jesus é maravilhoso em tudo, rigorosamente tudo. É uma alegoria. Mas quando ele fala em vender tudo, assim como ele disse ao jovem rico, há 2000 anos, eu já faço tudo, Jesus. Você segue os mandamentos? Sigo. O que me falta? É? Jesus percebeu. É rico, apegado. O dinheiro era o Deus dele. Olha, vai. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí a coisa pegou. Porque era apegado. Era o apego. Então é Jesus nos falando, aí, em Lucas, capítulo 12, versículos 33 e 34, vende tudo que tem e dá esmolas. Ou seja, desfaça de tudo aquilo que você tem e que não lhe serve. Preguiça, comodismo, apego às coisas, vinculação a coisas erradas, absorver tudo que essa mídia complicada, a televisão, está distribuindo, detonando com os valores, valor de família, de amor, de respeito, acabando com tudo isso. Vende, ou seja, desfaça disso tudo. E segue, e busque, e trabalhe, né? Não deixe para depois. E aí, como nós apontamos, né, que a mídia, na mídia que nós distribuímos, no bannerzinho que nós distribuímos, nós falamos de cingir o lombo, lombos cingidos, que nós vamos falar na semana que vem. Que significa não ficar paralisado. Então, vou dar só uma pala do que vamos falar. Não ficar paralisado. Isso é lombos cingidos. Vou explicar logo em seguida. E não deixarmos as coisas para depois. Jesus continua nos advertindo sempre. Não pare. Busque. Venda o que você tem e não lhe serve. E vai buscar o que interessa. Né? O que é cingir lombos? Vamos lá. Um exemplo que me ocorre agora. Uma festa de casamento. Todo mundo já participou de várias, né? A noiva está com aquele vestido compridão. Mas aí, na hora da dança, todo mundo feliz, não sei o quê, a noiva quer dançar.
ela vai dançar, ela faz o que com o vestido? Daquela levantada, né? Para deixar as pernas em condições de se movimentarem, né? Na época de Jesus, as pessoas utilizavam túnicas. Então ia até os pés. E aí, se a pessoa precisasse correr, se precisasse lutar, se precisasse trabalhar, ela tropeçaria na própria túnica. Então ele falava, olha, é tudo alegoria, mas é uma coisa maravilhosa. Jesus, hein? Ele falava, o seu lombo seja cingido, ou seja, pegue a sua túnica, levante, amarre até a altura do joelho. Isso aí é a explicação já dentro dos acontecimentos da Bíblia, tá? Então, vou ler aqui, está em Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 36. Nos chamando ao trabalho. Sair daquela condição de uma túnica pesada, que não pode correr, não pode andar, né? Ficar paralisado. Meu amigo, levante essa túnica, corra, vá embora. Era isso que ele falava. Em Lucas 12, capítulo 12, versículos 35 e 36, ele diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Olha ele falando, hein? Pessoal, não fica parado não. Não fica paralisado. Então, nos tempos bíblicos, eu peguei essa descrição, dizia assim, cingir os lombos. Dizia respeito a levantar e amarrar a túnica para que todo o pano ficasse acima dos joelhos, a fim de que a pessoa pudesse correr, trabalhar, lutar, enfim, ter atividade. Então, tudo isso que nós falamos, da nossa responsabilidade em auxiliar a recuperar uma humanidade meio perdidinha, né? Para não dizer bem perdidinha. Esse trabalho, para nos modificarmos, para auxiliarmos a modificar. Como que nós vamos fazer? Levante a túnica, amarre acima do joelho, lute, caminhe, pule, empurre, carregue, trabalhe. É assim que nós chegaremos lá. Combinado? Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, o nosso mestre maior, pela oportunidade que nos dá. Que todos nós nos conscientizemos da importância das nossas ações para a mudança de uma humanidade que passa por uma situação crítica. Que possamos todos nós melhorarmos, buscarmos esse entendimento, porque ninguém dá aquilo que não tem. Vamos buscar esse entendimento, crescer e, ao mesmo tempo, distribuir para que outros aprendam. E vamos lembrar que Jesus nos fala em todos os locais, em todas as situações. É Jesus ao nosso lado, nos esclarecendo, olha, o caixa do supermercado deu o troco errado. E aí? É o carro. Olha, não faça essa conversão errada, é proibida. Na escola, olha, a tua professora, respeite. E o lixo? Não deixe em qualquer lugar. É Jesus presente em tudo. E é isso que não estamos acostumados a ver. Então, despertemos em nós esse Jesus total. Que assim seja, graças a Deus. Forte abraço, amigos, né? Maria Aparecida Pop, ou Cida Pop, Sandra, tudo bem? Marcos Roberto, Maria Neuza, todo mundo. Então, uma grande alegria estarmos juntos e que na próxima semana estejamos novamente. E, pessoal, correr, trabalhar, lutar, modificar, dê uma cingida no lombo aí, dá uma recolhida nessa túnica,
ande mais rápido, faça melhor, sirva sempre. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem, tá? Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela paciência. Tchau, tchau.